Se preparem que vem chumbo grosso. A aula é bem longa, bem interessante. Sistema tegumentar provavelmente é uma das aulas mais... É o que vocês mais vão fazer aí na rotina, né? Então, vocês têm que estar preparados, né? A gente vai ver aí tudo de manejo de ferida, cicatrização. Então, a gente vai ver uma parte bem extensa dessa disciplina, dessa área, que é sistema tegumentar, para preparar vocês para a rotina. Porque, sem dúvida alguma, é o que vocês mais vão pegar depois de castração. Na cirurgia é tecido tegumentar, e aí eu incluo, né, como tegumentar, embora seja uma glândula, mas vamos colocar tegumentar, porque a gente, às vezes, para a resolução de uma mastectomia, a gente precisa fazer plastia, né, e a gente precisa dominar essas técnicas, né? Então, vocês precisam saber tudo que existe aí de prioritário para a gente desenvolver as cirurgias do sistema tegumentar. Bom, eu botei aí lá no grupo o Google Forms. Tem dois trabalhos. O resumo, tá? Então tem resumo essa aula e uma pergunta que vocês vão ter que responder, porque tem um arquivo, tá? Tem um arquivo aí para consultar. Tem dois arquivos, na verdade, para consultar. Para consultar a parte teórica desses assuntos, tá? E um reforço. Vamos lá. Sem dúvida alguma, a cirurgia de sistema tegumentar é um desafio, tá? Deixa eu só parar aqui. E eu vou colocar aqui para vocês um videozinho rápido, enquanto eu arrumo aqui algumas outras coisas, para que vocês possam não desistir diante de alguns desafios ou se não reconhecer o valor que vocês têm, tá? Por que eu estou falando isso? Porque realmente, às vezes, a gente está diante de algumas patologias que são bizarras, né, gigantescas, e a gente fica um pouco com medo de fazer, né? Mas se vocês dominam a técnica, dominam o conhecimento, não tem que ter medo de fazer nada, tá? Vocês estão prontos e aptos a fazer os procedimentos, porque sistema tegumentar não é uma coisa que gere. Vocês estão me ouvindo bem aí? Porque tá me mandando mensagem aqui que minha voz não é legal. Normal. Beleza. Tá normal, normal também. Está me mandando mensagem aqui toda hora. Bom, então, assim, a gente às vezes acha que não tem a capacidade, né, de fazer as coisas. E é um dos desafios do professor soltar a mão dos alunos para eles realmente começarem a andar sozinhos. E a gente tem que ter um senso crítico, né? Se a gente é capaz ou não. E normalmente a gente é capaz de fazer muito mais coisas do que normalmente a gente acaba fazendo. Então eu vou botar um videozinho aí motivacional para que vocês não desistam nunca de nada, não é só estou falando só de cirurgia, é da vida, tá? Porque a gente pode suportar muito mais coisas do que a gente está acostumado. Atitude é como o aroma de seu coração. Quando sua atitude cheira mal, seu coração está errado. Ele pregou bem hoje. Uhum. Como foi sua atitude, Brock? Legal. Então tá pronto pro exercício de carregar, né? E todo mundo vai fazer. Peguem seus pares. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu quero ver todo mundo fazendo. Vamos lá, anda, sem moleza. Eu quero ver. Vamos lá. Vai. Cara, que brincadeira é essa?
Professor, o vídeo não tem som, não? Eu ia falar agora, tá sem som. Aqui para mim ele está passando, mas está travando também. Tá travando e tá sem som. É. Por que eu estou botando isso para vocês? Pô, professor, o que tem a ver isso aí com a aula? Gente, eu estou cansado, na moral, eu estou cansado de chegar bichos para a gente e dizer que a gente que na região não tem ninguém capaz de fazer essas cirurgias, que não tem preparo, que não tem isso, que não tem aquilo. E eu preciso de vocês. Os únicos que vão poder mudar isso, eu sozinho não posso fazer nada. As pessoas são vocês, né? As pessoas, quando falam que na região não tem veterinário competente capaz de fazer um procedimento ou outro, eles estão acabando com quem? Com vocês, que estão se formando e moram e trabalham nessa região. Então, eu preciso que vocês se dediquem, que vocês mudem essa realidade para mudar todo um conceito que existe, um preconceito da região, né? A gente tem plena capacidade e confiança nos colegas que estão formando pela universidade. Então, a gente precisa mudar essa realidade, tá?
Essa semana a gente teve várias notícias de alunos que passaram na residência, no mestrado, na UERJ, na Rural. Então, cara, a gente tem alunos que têm condições de ir a qualquer lugar, né? Vocês não estão sendo mais formados para trabalhar na veterinária do interior. Vocês estão sendo formados para trabalhar em qualquer veterinária do mundo. Então, vocês têm que botar isso na cabeça de vocês. Vocês podem ir aonde vocês querem. Né? Por que eu estou falando tanto isso numa aula de sistema tegumentar? Porque tem situações que a gente pega... a primeira pergunta que vocês fazem, pô, professor, mas como é que o proprietário deixou chegar nesse ponto? Porque tem um monte de gente que não quer pegar o caso porque é difícil e não tem competência para fazer as coisas. E aí, até o cara chegar ou encontrar alguém que queira se arriscar ou fazer o procedimento, a situação está daquele jeito que a gente às vezes encontra. Então, o sistema tegumentar é uma das cirurgias que são mais tranquilas do ponto de vista de complicações, que a única complicação que pode ter, as únicas complicações é a infecção, né? Descência de sutura por conta da infecção e seroma. Então, a gente tem como contornar essas pequenas complicações, né? E a gente vai aprender isso aqui. E para a gente aprender isso, a gente precisa dominar o quê? Cicatrização de feridas. Tá? Então, vocês vão sair daqui hoje sabendo tudo de cicatrização para aplicar o sistema tegumentar. A gente vai ver as principais lesões, né, que são oriundas do sistema tegumentar. Algumas eu coloquei, mas não existe tratamento cirúrgico, o tratamento é clínico, né, a gente vai ver. A gente pode ter aqui como exemplo queimaduras e outras lesões térmicas. A gente, quando fala queimadura, você pode colocar a queimadura, ela pode ser por calor ou por frio, tá? Que o resultado será o mesmo, necrose de tecido. Lesões elétricas, que o resultado é o mesmo, necrose de tecidos. Lesões químicas, né? Isso aí depende do químico, né? As soluções cáusticas, depende do que está sendo utilizado, mas as lesões químicas causam também morte de tecido. Lesões por radiação, feridas e abscessos por mordedura de outros animais, picadas de cobra, úlceras de pressão, higromas de decúbito, granuloma por lambedura, né? Embora causa. Alguém perguntou alguma coisa? Embora a causa do higroma por lambedura seja normalmente psicogênica, se tiver lesão primária, desculpa, deixa eu voltar aqui. Existem vários tratamentos, né? Piodermite interdigital, né? Às vezes o dermatologista manda para fazer biópsia ou quer que a gente resolva aquilo, não é um tratamento cirúrgico, né? A gente vai ver que não tem como mudar a pata do cachorro toda machucada. Normalmente a gente precisa de um tratamento clínico, né? Dobras cutâneas, né? Aquele excesso de prega dando fungo toda hora, infecção bacteriana. Caudectomia nem vou falar, porque caudectomia já está proibido. Biópsia de pele é relativamente simples, e nectomia também é uma cirurgia que está proibida, mas está dentro do sistema tegumentar. Bom, como tudo em cirurgia, a base da cirurgia é o quê? Anatomia, né? Então, a gente precisa saber como que se dispõe a anatomia da pele para a gente poder entender como que nós vamos trabalhar. Então, a anatomia da pele ela é basicamente dividida em alguns segmentos que são importantes, né? A parte da epiderme, que não tem vascularização, ocorre muita troca, e a gente vai ver em que parte existe a vascularização. E a vascularização da pele, normalmente, ela é feita por grupamentos ou segmentos de vasos, né? Então, não adianta a gente fazer uma transposição de pele de um lugar para o outro, aonde não tenha uma predisposição ou uma vascularização oriunda daquele segmento, né? A gente precisa levar o segmento vascularizado. Então, ó, a epiderme, tá? Ela tem a derme e a epiderme, que são as camadas mais superficiais, plexo superficial. A derme é o plexo médio, né? E aí começa a parte vascularizada, onde tem um panículo muscular, né? São os plexos mais profundos da subderme, e aí a gente tem a musculatura logo abaixo, tá? E a área é onde tem a origem dos vasos, né? Então a gente tem que saber qual segmento é vascularizado
e de onde vem, para a gente não cortar aqui o suprimento daquele segmento que a gente vai levar para uma transposição. Então, existem os principais aqui, são 8, são 9, né? A artéria auricular caudal, tá aqui, a artéria homocervical, vasculariza esse segmento, então a gente precisa saber de onde ela origina para poder elevar um enxerto de pele daqui para outro lugar, não enxerto, né? A gente vai ver que existe padrões de recolocação de fechamentos de feridas através de transposição de pele. Artéria torácica lateral, aí tem vários, né? A gente, antes de consultar, antes de fazer uma área, a gente tem que olhar e sempre revisar. Não é vergonha nenhuma a gente olhar no livro, mas o importante é que a gente não faça besteira. O importante é a gente saber que são segmentos únicos que vascularizam grande parte, né, da pele. Então, esse segmento a gente tem que mantê-lo viável. A gente não pode cortar esse segmento, esse suprimento, senão aquele tecido que a gente está implantando todo vai necrosar. Tá? Bom, vou passar um videozinho aqui para a gente ver também sobre cicatrização. Vai falar sobre mecanismos de reparo. Professor, não tá dando para ouvir, não. Dois mecanismos: a regeneração e a cicatrização. O som tá saindo, mas tá travando. Aí não tá dando para entender. Tá, peraí, deixa eu ver se eu consigo mexer. Pelo menos no meu. Não sei se o problema é comigo aqui ou todo mundo. Todo mundo tá travando? Tá Tá, travando vamos só tá um ruim pouquinho. também de entender. Travando ainda? Tá Sim. travando. Tá, então eu vou passar para vocês. Eu vou comentar agora, tá? E depois eu passo esse vídeo separadamente para vocês, porque eu já vi que no outro também deu uma travadinha, então não funcionou bem. Então eu vou passar para vocês o vídeo separadamente e vou falar tudo que o vídeo está falando. Mas o que é importante a gente saber, tá? Que cicatrização não é a mesma coisa que regeneração. O de cicatrização ele é substituído por uma fibrose, ok? Então a gente vai ver a diferença disso nesse vídeo, eu vou passar para vocês e durante a aula. A cicatrização se trata de um processo. O que é, na verdade, a cicatrização? É um processo biológico, trata-se da combinação de eventos físicos, químicos, celulares que resultam em um tecido cicatricial, que basicamente é substituído por... substituído não, é formado por colágeno. Tá? Então, na verdade, é um curativo, né? Aquela pele ela não vai voltar, quer dizer, aquela área de cicatrização, ela não vai voltar a ter suas funções normais, né? Muito menos de elasticidade, que toda ferida ela chega no máximo até 80% da sua força de tensão. Mas o objetivo de cobrir a pele, né, e proteção, ela vai exercer, tá? Mas por um processo fibroso. Existem as fases de cicatrização, a gente viu isso semestre passado, agora a gente vai entrar muito mais profundo nesse tema, tá? A fase inflamatória, debridamento, reparo, proliferação e maturação. Então, quando há uma lesão, dependendo do grau dessa lesão, né, a profundidade dessa lesão, o organismo se prepara imediatamente para resolver aquela lesão, tá? E aí, ele se prepara com um tampão. Primeiro tenta parar o sangramento, a resolução desse sangramento, né? E aí depois ela entra na fase de maturação e reparo. Debridamento de limpeza, entra na fase que vai limpar aquele coágulo ou qualquer substância ou secreção que esteja naquela região. Depois entra na fase de reparo e depois entra na fase de maturação. Tranquilo? Isso vocês já sabem ou já deveriam saber. Então nós vamos ver aí
algumas fases da inflamação. Então, eu tenho a lesão, imediatamente sangramento, né? Sangra. A mobilização de substâncias para promover a coagulação, né, dos fatores de coagulação, para formar o tampão. A liberação, uma vasodilatação inicial, a gente vai ver dentro de cada fase. Liberação dessas substâncias, vasoconstricção, e aí começa a migrar células para começar a preparar a limpeza desta ferida. E a limpeza desta ferida é feita, e aí a deposição de fibroblastos para promover depois a transformação dessas substâncias em colágeno, e aí o reparo ou a remodelação dessa ferida. E aí ocorre a cicatrização. Bom, eu quero que vocês lembrem, eu não tenho objetivo, vocês já devem ter tido essa aula em algum momento aí da faculdade de vocês, mas eu quero que vocês aprendam, a gente vai ter que revisar, porque eu sei que muita gente não lembra disso, porque eu vejo aí na prescrição de vocês. Como é que ocorre a cascata de inflamação? Lembrando que as células são compostas por uma camada de membrana fosfolipídica, né? E aí, lesão. Existiu uma lesão que rompe essa camada, né? Aí eu tenho imediatamente eu entro imediatamente no processo inflamatório. O que consiste, objetivamente, esse processo inflamatório? Eu não vou entrar nas sínteses de ácido araquidônico, mas eu tenho que falar como inibir esse processo. Porque é onde nós podemos atuar. Tá? Então, de uma maneira mais simples, eu tenho a formação do síntese de ácido araquidônico, mediadores inflamatórios, que vão ser liberados prostaciclina, prostaglandina e tromboxano, que vão promover vasodilatação, inibição da agregação plaquetária, nós vamos ter a sensibilidade exagerada, dor. O que causa a prostaglandina, o que causa as prostaciclinas e os tromboxanos? Prostaglandina vai aumentar a sensibilidade. A prostaglandina é responsável pela liberação das substâncias que fazem aquele dor, né, rubor e calor. Onde eu tenho as prostaglandinas? Eu tenho prostaglandina na região da lesão e eu tenho as prostaglandinas na mucosa gástrica aqui, ó. Né? Eu tenho lá na mucosa gástrica a liberação de prostaglandinas, que aumenta a secreção de muco. A gente vai ver isso. Tromboxano, agregação plaquetária e vasoconstricção. Tá todo mundo aí? Deu uma encrenca aqui. Estou aqui, professor. Ué, Também. Também. Cancela. Tá. Apareceu para mim aqui a... Então, o que vocês têm que entender dessa reação, dessa fase de cicatrização? Bom, o que acontece em cada fase? Eu tenho a fase inflamatória, vai haver o quê? Aqui são os dias, né, e a concentração relativa de cada substância. No início da fase inflamatória, tem uma alta liberação de colágenos, fibrinogênio, né, que vai ajudar o quê? Depois nas próximas fases. Né, o colágeno vai se transformar em colágeno tipo 1, né, e aí começa a ter o processo de cicatrização. São nessas fases aqui que a gente tem que entender o que acontece para saber como que a gente atua. Tá? E isso é importante, por quê? Porque a gente começa, professor, quantos dias a gente vai tirar ponto? Olha aqui, ó.
eu começo a fase de maturação, né? Ó, começa a subir no 8º dia, né? 10º dia, que o colágeno tipo 1 é o que dá o quê? A maturação, a sustentação é o colágeno para fazer o remodelamento da ferida, tá? Ou seja, vai dar aumento da resistência da ferida. Então, a gente não pode chegar aqui com 7 dias que está ainda tudo mais ou menos, ainda mais quando animais são mais velhos ou mais idosos ou tem alguma deficiência hormonal, tirar os pontos nesse período, tá? Mas também não posso tirar os pontos de muito tempo depois, senão os pontos servem como o quê? Corpo estranho que ficam ali estimulando a fase inflamatória. O que acontece, né, com as feridas do ponto de vista hematológico, tá? Do ponto de vista celular? Então, quando eu tenho na fase inflamatória, é normal ter aumento dos neutrófilos, dos macrófagos, tá? De fibroblastos. E eu tenho que saber quando que eles começam a reduzir, né? E isso depende também, gente, do grau de quê? De manipulação que houve no procedimento, né? Então, quanto mais manipulação houver, ou quanto maior for a lesão, nós estamos falando de uma disciplina, de uma área que, para resolver uma patologia, causa uma destruição de tecidos, né? Então, essa destruição desses tecidos, ele vai ser diretamente proporcional, né, ao tamanho da destruição que eu causo. E as alterações que a gente vai encontrar serão proporcionais a essas alterações. Então, quando a gente pega um cachorro lá, por exemplo, eu faço uma cirurgia que teve muita manipulação. Vou dar exemplos de fígado, tá? Que tem muita manipulação, tem muita cauterização, né? Tem muito macrófago e neutrófilo trabalharem aí para fazer a limpeza daquela ferida. Então eu pego lá, e aí eu repito o hemograma. Aparecem neutrófilos tóxicos, muitos macrófagos, tá tudo alterado no hemograma, dizendo que está um processo inflamatório violento. Eu tenho que saber se isso é normal ou se isso está acima do normal, né? Se isso está gerando já um quadro de sepsis. Por quê? Se eu tenho consciência do que está acontecendo nessa fase, bom, eu tirei um pedaço do fígado, o pedaço que ficou, eu cauterizei ele todo. Né? A gente foi lá e passou o bisturi elétrico cauterizando tudo. Tudo aquilo vai necrosar, tudo aquilo vai ter que ser limpo pelo próprio organismo. Né? Aquelas células necróticas vão ter que ser limpas. Então, vai demorar um pouco mais de tempo para isso aqui começar a baixar, é normal. Então, não precisa todo mundo ficar desesperado, começar a mudar antibiótico, achar que o animal está entrando em sepsis ou aumentar o anti-inflamatório, porque mais tempo ele vai demorar para resolver aquela ferida, né? Para resolver aquela necrose. Então, a gente tem que controlar. A gente não pode deixar que o animal entre em sepsis e a gente não pode atrapalhar o processo de cicatrização. A gente tem que encontrar um meio termo. Tá? Bom, então tá aqui, ó, 24 horas. O que acontece? Formação da crosta, né, o coágulo, né, e os neutrófilos já começam a se mobilizar para começar a limpar essa crosta. B. A gente começa ainda a ter a crosta, né, formação, com a ferida começa a ter o quê? Cicatrização e contração. Né? Os neutrófilos estão lá ativos tentando fazer, junto com os macrófagos, a limpeza dessa crosta, porque os vasos já coagularam, né? Então não preciso mais, já fizeram vasoconstricção, não preciso mais de ter essa crosta aqui atrapalhando a minha cicatrização. Tenho que limpar esse tecido necrosado. E aí, em 3 a 7 dias, eu entro na fase de mitose, tecido de granulação, os macrófagos ainda estão lá tentando desfazer o restinho daquela crosta, e qualquer célula necrosada que esteja aqui nessa reação inflamatória, a liberação dos fibroblastos, os fibroblastos que vão dar início da cicatrização, começa a ter novos capilares se formando para vascularizar aquela região. É por isso que quando a gente reopera um paciente nessa fase inflamatória sangra mais, né? Porque eu tenho aqui, ó, uma série de vasos a mais que vão dar sustentação para fazer o reparo dessa ferida, tá? E aí, depois de algumas semanas, a gente tem aí a contração da ferida e a união fibrosa dessa ferida, tá? Então, semanas após a fase de reparo ou proliferação, na fase de maturação, existe já
uma redução das neovascularizações que foram feitas para facilitar essa cicatrização, e aí sim, a gente, se tiver que fazer uma intervenção, a gente pode fazer. Então, é por isso que, se a gente puder esperar sair daquela fase de reparo ou remodelação ou proliferação, a gente pode esperar um pouquinho para poder mexer numa ferida, né? Porque vai sangrar menos. Isso se houver a possibilidade da gente esperar, tá? De fazer uma nova intervenção. Isso não se aplica somente na pele, em todos os tecidos que a gente está falando de uma intervenção cirúrgica, tá? Mas como a gente está falando de pele, a gente está aplicando isso na pele, mas isso se aplica em todos os tecidos. Então, ó, mais uma vez, olha que eu estou botando diversos gráficos, diversas figuras para vocês entenderem o que acontece em cada fase. Inflamação, formação de coágulos e quimiotaxia. Proliferação, existe a reptilização, angiogênese de tecidos de granulação e matriz provisória. E a fase de maturação é a deposição do colágeno, tá? Onde vai produzir a cicatrização e o tecido de resistência dessa ferida que vai ser feito. Ó, isso acontece após o 12º dia para frente, tá? Bom, então vamos começar a ver aí o que ocorre nas fases realmente, né? Fase inflamatória. As alterações ocorrem imediatamente após a lesão, ok? Mas o que é essa fase inflamatória? A fase inflamatória, vem do latim, inflammation, que significa atear fogo, né? Então, por isso que aquela região fica com, né, aquelas 3 características, dor, rubor e calor. E aí ela vem, a inflamação significa de atear fogo, da região quente. Por que ela fica quente? Né? Porque é uma vasodilatação para liberação de substâncias que fazem a quimiotaxia e para promoverem logo depois ocorre a vasoconstricção para parar de sangrar, né? E aí isso se dá, esse extravasamento de líquido e conteúdo vai gerar uma formação de calor, porque tem várias células naquele lugar ali trabalhando para resolver essa ferida. Está sempre presente nos locais que sofrem alguma forma de agressão, portanto, perdem sua homeostase e morfoêxtase. Então, morfostase. Então, existe uma regulação que é quebrada, e aí uma série de eventos vão propiciar que a dor, o calor e o rubor comecem a ocorrer, né? Dizemos que a inflamação é a resposta local do tecido vascularizado, né? Há uma caracterização por alteração do sistema vascular daquele local, né? Há os extravasamentos de componentes líquidos e celulares para promover, né, a formação da regularização daquele tecido, né, da resolução daquela lesão, e isso vai resultar o quê? Nos pontos cardeais, que são tumor, calor, rubor, dor e, às vezes, perda de função daquele tecido. Tá? O que ocorre nessa fase? Né? Então, vamos lá. Há uma maior permeabilidade vascular para acontecer o quê? Isso nos primeiros minutos. Né? Ocorre uma permeabilidade vascular para promover a quimiotaxia de células circulatórias, liberando citocinas que favorecem o quê? A ativação dos macrófagos, neutrófilos, linfócitos e fibroblastos. E logo em seguida há uma vasoconstricção, porque eu preciso parar, né, conter o sangramento. Aí nessa vasoconstricção há uma liberação ainda de catecolamina, de serotonina, de bradicininas e histamina. Né? 5 a 10 minutos depois, eles dilatam, permitindo o extravasamento de fibrinogênio. Tá? E os elementos de coagulação. É assim que se forma o quê? O coágulo. Né? É assim que se forma a crosta. Tá? Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Isso tudo a gente já viu, né? Em técnica cirúrgica. A gente está fazendo um revival aí para poder entrar no processo de cicatrização. Deixa eu só ver aqui.
para frente. Tá, beleza. Como tratar, a gente vai falar lá depois. Bom, então a gente viu aí, senão eu ia falar lá atrás, mas vamos lá. Então, formou a crosta. Já que formou a crosta, em quanto tempo é importante? Ó, quanto tempo isso ocorre? Nos primeiros minutos da reação inflamatória, né? E aí, ó, fase de debridamento. As alterações ocorrem num período de 6 a 12 horas, ok? Então, o que ocorre? Quando que ocorre essa fase? A fase de limpeza já vai começar após 6 a 12 horas. Tá? Por isso que, às vezes, quando o animal já chega no consultório com uma lesão de 6 a 12 horas, ou seja, uma ferida contaminada, já tem essa fase aí de limpeza. Né? O organismo já está se preparando para promover essa limpeza dessa ferida. Então, a gente já evoluiu. Aqueles eventos iniciais já evoluíram para esses eventos de limpeza. Os eventos de formação de crosta, de parar o sangramento, de conter uma hemorragia, já acabaram. Né? A gente viu aqui que eles começam a produzir uma permeabilidade vascular maior e depois passa para uma vasoconstricção. Os vasos se contraem e a gente passa já para essa fase aqui e logo em seguida a gente entra na fase de debridamento. Tá? Que ocorre, os neutrófilos iniciam o debridamento de micro-organismos e resíduos com fagocitose. Os monócitos se transformam em macrófago em cerca de 24 a 48 horas e secretam colagenase, removendo o tecido necrosado. Então, quando eu tenho... Aí já é um macete para vocês, né? Então, quando eu tenho crosta, quando eu tenho sujidades, quando eu tenho outras alterações na pele, se a pele está limpinha, se a ferida está toda perfeitinha, bonitinha e não está nessa fase de crosta, não adianta vocês passarem aquela pomada colagenase para cicatrizar, porque ela não vai fazer efeito nenhum. Porque a colagenase tem como objetivo o quê? Tirar os tecidos necrosados. Se você não tem tecido necrosado e bactéria ou material de corpo estranho, não tem sentido você passar esse tipo de tratamento numa ferida, né? Você tem que passar outros tipos de medicação para estimular a cicatrização. Fatores que estimulam a formação de fibroblastos, de colágeno, pomadas ricas nessas substâncias para promover a cicatrização. Então, você pode passar colagenase quando tem uma ferida que formou uma crosta e o organismo não conseguiu resolver. Está lá 7 dias, ainda tem aquela crosta horrorosa. Isso acontece às vezes na mastectomia, né? Demora para fazer a limpeza da ferida. Aí sim você pode passar lá uma oxinada, por exemplo, que ajuda a diminuir a formação de crosta ou amolecer aquelas crostas junto com a pomada colagenase, que vai o quê? Vai ajudar a tirar o tecido necrosado. Tá? Então, nessa fase aqui também existe o quê? O crescimento de fibroblastos, interleucinas e que vão estimular o quê? A angiogênese. Essa angiogênese é importante para a neovascularização daquela ferida, que vai preparar a fase de reparo, que inicia-se de 3 a 5 dias após a lesão. Então, nessa fase, se você tiver que fazer uma nova intervenção cirúrgica, é a fase que mais vai sangrar. Tá? Então, vai sangrar mais nessa fase. Durante essa fase, provavelmente, se você tiver que intervir ou o animal abrir os pontos, ou você tiver que fazer qualquer intervenção, uma laparotomia, porque houve uma complicação, todos os tecidos vão estar mais friáveis e vão estar sangrando mais. Tá? E o que ocorre nessa fase? Macrófagos ajudam a formação de fibroblastos, assim como as citocinas. Tá? Preste atenção nessas substâncias que a gente está falando, que quando a gente falar de como tratar a inflamação, a gente vai ver aonde atuam os medicamentos, tá? E aí em que fase vocês estão atuando. É importante a gente saber. À medida que aumenta a quantidade de colágeno, reduz a quantidade de fibrina. Né? O colágeno vai se transformando em fibrina. Desculpa, a fibrina vai se transformando em colágeno e vai reduzindo a fibrina. O aumento do colágeno aumenta a força tensa da ferida. Então, colágeno tipo 1 maduro e colágeno tipo 3. Tecido granulação forma-se na velocidade de 0,4 a 0,1 milímetros por dia.
Isso é importante. Eu canso de falar isso para vocês. Falei sobre essa semestre passado, né? E, no entanto, a gente tem colegas que não se atentam a isso, né? Eu peguei um caso agora de fístula oronasal, e o que acontece? Na fístula oronasal, o tecido não tem aonde crescer, né? O tecido ele não vai crescer de uma hora. Deixa eu abrir a câmera. O tecido ele não vai crescer, ele cresce das bordas para fechar. Se não tiver nada aqui embaixo, ele não vai crescer, porque ele não tem para onde ir. Ele vai meio de pseudópodos até encontrar uma parte com a outra, né? Ele precisa de uma borda e uma base de sustentação. Então, a gente pegou um animalzinho que tinha uma fístula oronasal, causado provavelmente por uma insuficiência renal aguda, né, que causa a uremia, causa aquelas aftas na boca, e aí acabou fazendo uma lesão bem extensa, bem grande. E aí, esse animal fez uma fístula, foi tentado a resolução cirúrgica, não resolveu, e aí a gente tentou, e aí tinha uma colega tratando com laser, né? E aí, quantas sessões? Quando vocês proferirem um tratamento, vocês têm que ter uma base científica daquele tratamento. Quantas sessões a gente vai ter que fazer? Ainda mais numa boca que você tem que, toda vez que fizer a sessão, tem que anestesiar o animal. Bom, e aí ela passou 10 sessões, né? E aí, baseado em que a gente calcula isso? Deveria ser baseado nessa taxa de crescimento, né? Se eu tenho uma lesão que tem X centímetros, eu vou calcular qual é o tamanho da lesão e quanto que ele precisa cicatrizar por dia para eu determinar a minha terapia. Isso é importante? Claro que é muito importante, porque se você bate o martelo que vai fazer 10 sessões e não fecha absolutamente nada, o proprietário, você começa a perder a credibilidade diante do proprietário, né? Porque você passou um tratamento que não está resolvendo. Então, a gente tem que ter base para dizer, no caso da fístula, provavelmente não ia fechar, né? Por quê? Porque não tem um tecido de base para ele crescer. Mesmo usando o laser. Quem sabe aí como funciona o laser estimula a produção de colágeno, tá? E aumenta a cicatrização. Só que como não tem uma base, né, não vai cicatrizar. Então a gente precisava fazer uma base. Aí esse animal foi submetido a uma nova cirurgia, a gente retirou um pedaço da cartilagem da orelha, colocou para dar uma base para ver se ele crescia. Mas realmente estava num lugar muito ruim de mexer, era uma transição entre o palato duro e o palato mole, e ali tem aquela musculatura que o animal engole, ele estava com uma sonda faringostomia para poder se alimentar, e a comida não passa ali e contaminar a ferida, para evitar mais uma lesão, mais uma fonte de contaminação, mas a musculatura para ele deglutir, para ele latir, está ali presente. Então, acabou rompendo todos os pontos de novo. E aí a gente está sem saber o que fazer com esse animal. Então, a fase de maturação, ela inicia, né, de 17 a 20 dias após a lesão, né? O que ocorre nessa fase? Macrófagos ajudam a formação de fibroblastos, assim como as citocinas, ainda. Medidas que aumentam a quantidade de colágeno, né? À medida que aumenta a quantidade de colágeno, reduz a quantidade de fibrina, ainda. Aumento do colágeno tipo 2. Epa, peraí. Tá igual. Não é isso, não. Tá igual, vou ter que refazer esse slide, depois eu passo para vocês. Bom, aqui, gente, depois eu vou explicar para vocês essa fase. A gente já tem no slide lá, mas a gente já viu essa fase, mas eu vou refazer e mostrando para vocês. Bom, no colocopia ficou. Explique como se forma o queloide. Então, tem um artigo científico, tá? Para vocês consultarem. Esse artigo, eu botei no Google Forms também. Tá lá eu acho que está no AVA. No AVA já está, mas posso colocar o artigo também aqui. Eu coloquei o Google Forms no grupo e depois eu coloco o artigo. Se o artigo não foi, eu coloco daqui a pouco no grupo, tá? Então, vocês vão ter que responder no resumo, tá? A primeira pergunta é como se forma o queloide, para a gente entender um pouco mais, e o resumo, tá, da aula. Fatores que afetam a cicatrização. Fatores que afetam a inflamação envolvem agentes agressor.
Isso vai depender do que agrediu, né? Então, se foi uma substância cáustica, se foi uma substância química, vai depender do contato que teve para o animal, a que profundidade essa substância penetra, se foi uma água quente, se foi gelo, a que profundidade, a qual temperatura. Então, tudo vai depender do agente agressor, tá? Então, a gente está falando primeiro, depende do quê? Do agente agressor. Se o agente agressor é o nosso procedimento, então ele afeta todas as camadas dérmicas, né? Então, ele não vai em camadas mais profundas. Existe, né, fatores individuais de cada paciente, do animal, né? Existem fatores externos que podem também o quê? Atrapalhar o processo de cicatrização. E a gente vai ver quais são esses. Fatores que afetam a cicatrização. Existem outros fatores externos, por exemplo, a destreza do cirurgião. O cirurgião fica passando várias vezes o bisturi, picotando a ferida. O que vai acontecer? Cada vez que você passar é um corte num lugar diferente, atrapalhando a cicatrização, né? Fazendo uma lesão nova. Então, o corte tem que ser preciso, tem que ser de uma vez só, eu não posso ficar picotando, né? E aí, quando a gente faz esse tipo de incisão de picote, provavelmente vai ter mais problema na cicatrização, porque tem várias lesões ali para serem cicatrizadas. Fatores ligados ao animal que podem influenciar o rumo do processo inflamatório. Estado fisiológico, idade, sexo, raça, estado de lactação, gestação, entre outros. Existe uma série de fatores aí que vão influenciar positivamente ou negativamente o processo inflamatório. Por exemplo, animais com idades avançadas, né, tendem a ter uma baixa imunidade. O sistema imunológico deles não funciona como os animais mais jovens. Então, isso pode atrapalhar a cicatrização. Animais com doenças, por exemplo, hiperadreno, hipotireoidismo, que diminui o metabolismo ou que aumenta a produção de cortisol, também vão atrapalhar o processo de cicatrização. Fatores do próprio hospedeiro que influenciam, aí são as doenças que o animal tem concomitantes, né, a essas patologias. Características das feridas que afetam a cicatrização. Material de corpo estranho, liberação de enzimas destinadas à distribuição do corpo. Por exemplo, se o animal tem baixa de proteína, baixa de colágeno, vai interferir. Se o animal tem um estado infeccioso na ferida, vai interferir. Temperatura daquela região vai interferir, tá? Irrigação sanguínea e as bordas irregulares, ou seja, uma sutura mal feita vai atrapalhar a cicatrização. Tá? Lembra que o objetivo da sutura é facilitar o processo de cicatrização. Se você usa uma sutura mal feita, essa cicatrização vai ficar deficiente. E eu tenho percebido que alguns animais têm rompido os pontos, tá, gente? Eu vou passar a visualizar o vídeo de vocês para ver se vocês... o que está acontecendo, porque isso está sendo uma constância. Eu não sei se vocês estão dando poucos nós ou estão apertando demais ou apertando de menos. Então, eu vou começar a rever as cirurgias de vocês. É importante que vocês revejam, né, quem está operando, para ver o que está acontecendo, porque hoje foram atendidos 2 animais lá na faculdade que as feridas rompeu os pontos. Tá? Pode ser o animal? Lembra que eu falei para vocês que o ponto não se rompe à toa. Ou tem contaminação, ou é material inadequado, ou o animal está metendo na boca. Né? Isso tem como a gente diagnosticar. Então, isso tem que ser corrigido. Tá? E eu vou passar a ficar mais tempo ali perto de vocês, porque às vezes eu saio durante a sutura de pele e eu acabo nem verificando se está bem feita ou não. Quando eu chego, já está com curativo. Então, para a gente minimizar essas alterações aí, essas complicações, a gente tem que ter um pouquinho de senso crítico, né? Mas está muito alto o nosso índice de complicações. Né? A gente está operando aí 2 na segunda, são 4 na segunda, 4-3 na segunda e 3-2 na quarta. Então, desses animais que a gente operou, 2 animais fizeram decência de sutura, tem alguma coisa errada. Né? Essa é quase 50% da nossa estatística. Então, alguma coisa a gente está fazendo de errado aí para ter essa alta taxa de complicação. Tá? Então, peço a vocês que prestem atenção aí na sutura que vocês estão fazendo e tentem dar uma olhada no vídeo
Se está dando 3 nós, né, o primeiro duplo, 2 simples, tá, é pouco, tem que ser 4 ou 5 nós, tá? E os últimos apertam bastante para não soltar. Então, a gente tem que dar uma olhada nos vídeos e ver quem já operou, volta para assistir, ver o que está sendo feito, porque tem dado complicação. Depois eu vou pegar o nome dos animais para saber quem é que fez a cirurgia. Então, materiais, né, externos. Materiais, né, estranhos à ferida, fios e implantes. Né? Então, a gente tem que usar sempre fios que promovam o menor índice de inflamação possível. Né? Então, o fio mais inerte possível. O nylon é um bom fio para isso. Né? A liberação de enzimas destruindo todo o corpo estranho para destruir a matriz celular da ferida. Então, eu preciso saber se esse animal está com condição hepática boa, porque normalmente essas coisas vêm todas do fígado, né? O fígado que metaboliza tudo e prepara aí a cicatrização, a albumina. Se esse animal está com a quantidade boa de albumina circulante, se tiver com albumina baixa, vai ter problema de cicatrização. Se tem alguma infecção local ainda, né? Tá repetindo toda hora. Eu vou consertar esses slides, ver o que está acontecendo aí. Bom, positivos e negativos. Positivos que afetam a cicatrização: suplementação alimentar, medicamentos e fatores de crescimento. Existem algumas pomadas que têm estimulação de fatores de crescimento, fatores de fibroblastos, crescimento vascular, endoteliais, que a gente manipula para promover a cicatrização. E alguns medicamentos que ajudam a combater infecções. Né? E suplementação alimentar é importante que esse animal tenha uma boa alimentação no pós-operatório. Por isso que não é legal a gente deixar o animal... a gente ter a preocupação no pós-operatório se o animal está se alimentando de forma adequada ou não, tá? Para saber se a cicatrização vai ocorrer de forma adequada ou não. Então, a primeira pergunta que vocês devem fazer quando o animal vem para uma revisão é: esse animal se alimentou bem no pós-operatório? Né? Como é que está a alimentação? Ele chegou a vomitar? Ficou tudo bem? Como é que estão as fezes dele? O que aconteceu no pós-operatório? Para a gente poder saber se está na hora de tirar o ponto ou não, porque às vezes o ponto parece que está bonitinho, a gente tira e depois abre tudo. Porque faltou elementos para cicatrização, uma parte nutricional. Né? E negativos, radioterapia, quimioterapia e contaminação. A gente já sabe isso. Bom, como tratar uma inflamação? Agora que começa a vir as coisas novas. Tá? Eu só fiz uma retrospectiva do que vocês deram no semestre passado para a gente entrar aqui. Porque eu acho que ainda tem muita gente com dúvida, né? E como passar inflamatório, quanto tempo, passa ou não passa, o que eu passo? Né? Isso já é uma coisa que vocês já deviam ter já preparado aí na cabeça de vocês. Como é que atua os anti-inflamatórios? O anti-inflamatório não esteroidal atua nas COX, né? COX-1 e COX-2. Está relacionado com o tipo e efeito de inflamação. Então, a gente vai tentar inibir, né, essa sequência aqui, né, a inflamação. Então, o COX, né, os AINES vão atuar inibindo COX-1 e COX-2. Bom, até aí tudo bem, né? Até aí a gente sabe que o COX ele vai inibir a reação inflamatória. Vai inibir essa síntese aqui para baixo. Né? Mas o processo inflamatório ele faz parte da cicatrização. Né? Se a gente impedir demais, a gente vai ter todas essas reações inibidas. Né? E isso é positivo? Nem sempre. Né? Eu preciso dessas substâncias para promover o processo de cicatrização. Então, a gente pode, às vezes, estar atrapalhando um processo de inflamação. A gente só controla uma inflamação. Eu quero controlar a dor. Se você controlar a dor, invariavelmente usando um anti-inflamatório, você vai inibir essas etapas. Tá? Então, a gente tem que usar fármacos que não atrapalhem a cicatrização e controlem a dor do pós-operatório. Tá? A gente só vai controlar essas informações aqui, essas evoluções, quando o processo inflamatório for muito grande. Né? E isso a gente tem como ver através do lactato, através do PCR, que é a proteína C reativa, que mede especificamente a reação inflamatória. O lactato mede, na verdade,
a vascularização, né, o índice de oxigenação dos tecidos, né, se eles estão bem oxigenados ou não, bem vascularizados ou não. Na verdade, é a contração, né, vascular e a necrose posteriormente. Então, eu prefiro, para medir um processo inflamatório não tão intenso, não num quadro de sepsis, dosar a proteína C reativa, né, que ela me diz realmente se o animal está inflamado ou não. Então, vamos lá, né? Aqui, ó. Então, eu atuo, né? Eu tenho uma lesão que rompe essa camada fosfolipídica e aí começam todas as alterações, né? Eu tenho anti-inflamatórios COX-1 e COX-2. Quais são os anti-inflamatórios melhor para atuar na cascata de inflamação? O que vocês acham? COX-1 ou COX-2? O COX vai inibir a síntese de prostaglandina, inibindo toda a cascata, né? Vão pensando aí. Como escolher melhor terapia? Como assim? São três coisas que a gente tem que escolher. COX-1, COX-2 ou corticoide. Tá? Para atuar numa reação inflamatória, a gente tem que escolher COX-1, COX-2 ou o corticoide. Então, vamos lá. Os AINES. Ó, estímulo fisiológico, tá? Macrófago, vamos lá. Aí sai aqui, ó, COX-1 e COX-2. Tá? Todos os dois vão inibir a síntese prostaglandina, tá? Mas o COX-1 vai inibir, ó, plaquetas, a PGL2, PGE2, né, prostaglandina renal, a prostaglandina da mucosa do estômago, né? Então, ele tem mais efeitos colaterais quando eu atuo com um anti-inflamatório não seletivo para COX-2, ok? Quando eu uso um anti-inflamatório não seletivo para COX-2 e vai atuar em COX-1 e COX-2, o que eu tenho? Eu tenho maiores consequências para o meu animal. Por que o animal vomita quando eu tomo um Maxcan da vida ou um anti-inflamatório que não inibe COX-2 e ele está inibindo não seletivamente, aí acaba inibindo COX-1? Porque ele diminui a função, né, a proteção da mucosa gástrica, assim como lesão renal. Ó. Então, ó, ele vai diminuir a proteção da mucosa gástrica, que é produzida pela prostaglandina, né, e aumento do endotélio da mucosa. Quando você inibe isso aqui, a mucosa fica frágil, né, e o ácido clorídrico vai lesar mais essas mucosas, promovendo assim uma gastrite. Tá? É assim que ocorre o quadro de vômito e as complicações no pós-operatório. Além de tomar antibiótico, que vai sobrecarregar e vai causar alguns antibióticos náusea nesses animais, eu tenho a redução, quando você faz um anti-inflamatório não específico, ele faz o quê? Uma redução da proteção da mucosa gástrica e aumenta os efeitos adversos anti-inflamatórios, que é o quê? Diminuição da proteção e formação de gastrite. Tá? Quando eu uso um COX-2, então eu vou diminuir essas substâncias que são mais comumente encontradas no local da inflamação, tá? Então eu tenho um efeito anti-inflamatório muito mais seletivo e muito mais eficiente quando eu controlo só os anti-inflamatórios locais daquela lesão, né? Eu causei uma lesão e aí eu vou inibir essa lesão com um COX seletivo, COX-2, tá? Que é o Carproflan, o Rimadil, que é o Previcox, tá? Esses são mais seletivos, tá? Então eu tenho que dar preferência a esses. Ah, são mais caros, professor? Sim, são mais caros. Então, quando eu preciso fazer um controle de um processo inflamatório, uma mastectomia, por exemplo, tem muito mais reação inflamatória, a gente dá a preferência de usar um anti-inflamatório que seja seletivo COX-2. Então, esse é um viés de tratamento, ok? Agora eu preciso parar de usar substâncias que não sejam seletivo COX-2,
né? Ou reduzir, ou até passar um omeprazol, já que se não tiver alternativa, né? Eu não posso me negar a fazer as coisas se o proprietário não tem condição. A gente vai ter que fazer uma alternativa, né? Mas eu preciso fazer pelo menos um omeprazolzinho para segurar a produção de HCl para não lesar a mucosa desse estômago, uma vez que o COX-2 vai atuar diminuindo a produção desse endotélio. Ok? Ficou claro até aí? Tudo bem? Estão vivos? Depende. Não, brincadeira, tá tudo certo. Tudo certo? Então até agora é tranquilo, né? Então eu tenho que ter em mente que eu tenho que usar o quê? COX-2. Quem são COX-2? Eu estou falando até o nome comercial, Carproflan, Rimadil, Previcox, tem outros, tá? Mas a gente tem que olhar, vocês têm que ter o hábito de olhar isso, porque isso faz toda a diferença. Se o animal vomitar, se o animal tiver uma gastrite, o que vai acontecer? Ele não vai comer direito, ele não vai se alimentar direito, vai dificultar o processo de cicatrização. Entendeu a importância disso? Vocês têm que aprender a correlacionar os assuntos que vocês... Está cheio de erro. Olha lá, professor. É a correria. Depois eu corrijo. Então, vocês têm que começar a correlacionar tudo que vocês deram com a prática que vocês estão realizando. Tá? Então, às vezes, não é só, vou passar um anti-inflamatório, vai lá, abre o VetSmart e manda bala. Não! Você tem que saber qual é o anti-inflamatório que vocês vão usar, né? Por que é melhor um e é melhor o outro? É por causa dessas coisas que eu estou explicando. Vocês têm que ter isso na mente. Vocês não podem ter o esquecimento disso tudo. Bom, e aí, gente, presta atenção aqui, ó, na cascata. Corticoide versus AINES agora, tá? Então, dos anti-inflamatórios, a gente sabe qual que a gente vai escolher, né? COX seletivo 2. COX-2 são os melhores, ok? COX-1 causa um estrago maior em tudo, sistêmico, né? Gastrointestinal, renal, tá? E o COX-2 é mais seletivo para aquela inflamação local. Beleza? Matou? Agora, o glicocorticoide atua diretamente na fosfolipase A2. Então, ele inibe lá em cima toda a cascata de inflamação, tá? Então, ele vai causar todas as alterações que causariam COX-1 e COX-2, mais as 5 lipoxigenases, né? Que são os fatores de quimiotaxia, são os fatores que atuam no processo normal de cicatrização, permeabilidade vascular, broncoconstricção, diminuição de secreção, aumento de secreção. Então, ele vai bloquear tudo. É isso que você quer quando você coloca um corticoide para poder promover uma reação anti-inflamatória? Você tem que analisar quando que você, então, utiliza esse medicamento para promover um bloqueio no processo inflamatório. Quando ele está quase entrando em sepsis, né, gente? Quando o animal está mal, quando está evoluindo, quando o PCR está subindo, quando ele não está bem, não tem jeito. A gente tem que colocar um glicocorticoide para inibir tudo, tá? Porque a única forma da gente frear essas alterações aqui todas, essas liberações dessas substâncias, vai ser... Não tem um medicamento que vai atuar aqui, ó. Tá? A gente vai trabalhar com corticoide, aí você vai inibir tudo, né? Então, a gente tem que estar pronto para tratar ou prevenir as alterações que causariam a utilização do glicocorticoide, né? Se eu vou fazer um glicocorticoide, a gente tem que ter noção que vai inibir todas as prostaglandinas e aí a mucosa gástrica vai estar diminuindo, vai ter alteração na função renal, tá? A gente tem que fazer um soro caprichado nesse animal, melhorar a fluidoterapia, eu tenho que melhorar a minha prevenção dos danos colaterais que o glicocorticoide pode causar, tá? E aí eu tenho toda aquela formação de cascata, manócitos, macrófagos, elas vão estar todas reduzidas. Tá? Se eu tenho um animal que precisa estar numa fase de limpeza, o organismo não vai ter tanta eficiência nessa fase de limpeza porque você está bloqueando isso. Tá? Então, isso é importante. E às vezes a gente não tem alternativa. A gente tem que entrar, que esse animal pode acabar entrando numa sepse. Tá? Isso, então, não é usado
comumente como anti-inflamatório de pós-operatório, tá? E sim para controlar os danos que uma reação inflamatória exacerbada de um procedimento de grande porte pode estar causando no meu paciente sistemicamente, ok? Então, ficou claro? Quando eu uso corticoide, quando eu uso anti-inflamatório, tá? Quando eu uso um COX-1, a gente deve evitar sempre. Ou se não tem jeito de evitar, eu devo mediar as alterações que pode causar. Dá preferência sempre para COX-2. Se não quiser usar anti-inflamatório, você pode usar o quê? Um analgésico. Aí você usa dipirona, que a gente não sabe muito bem o mecanismo dela, mas tem uma certa ação anti-inflamatória. Mas aonde que atua aqui, a gente não sabe, tá? E você pode usar também, se é só para controlar a dor no pós-operatório, por exemplo, saiu uma castração, fez uma cirurgia mais simples, né? Se a dipirona não está segurando e você não quer usar anti-inflamatório, você pode usar um tramal, né? um tramadol, que vai controlar e aí. Não controla a dor por esse mecanismo. Os locais de controle da dor, nós temos 3 locais, o local da lesão, medular e central, tá? Então, o anti-inflamatório atua, o tramal atua onde? Medular, né? Ele vai inibir a modulação da dor na coluna vertebral, lá nos neurônios, na lâmina dorsal, aonde entra os neurônios que controlam a dor. Tá? As vias referentes, a referente vai estar lá, ó, lâmina dorsal 4, aonde estão os receptores opioides, né? Então, ele bloqueia a dor e modula a dor para a resposta neurológica. Então, são essas vias de controle da dor. Bom, agora, tratamento das feridas abertas ou superficiais. Tá? Aquelas feridas pequenas, não são feridas gigantescas. Tá? Primeira coisa que a gente deve fazer é o quê? Asepsia ao redor da ferida, para o pelo não servir de corpo estranho nem de contaminação. Debridamento de todo o tecido e renovar o tecido e remover. Debridamento do tecido morto e remova todo o tecido do corpo estranho. Então, tudo que for corpo estranho, você tem que tirar. Cobrir novamente a ferida para evitar novo traumatismo e contaminação. E medicações tópicas podem ser usadas, assim como as orais. Então, não tem mistério para tratar as feridas. Tá? Protocolo para tratamento de feridas abertas. Coloquei aqui, tá? Também tem tratando no Google Drive, para vocês acessarem. Quem quiser, tem todo um protocolo para tratar uma ferida aberta, como tratar, de que maneira a gente pode tratar. Tá? A gente tem que ver, a matéria é muito grande, então tem vários suportes aí para vocês terem e consultarem depois. Tá? Existem vários curativos, materiais, substâncias que a gente pode usar. Isso é bastante interessante para quem quer aí, vai seguir a área. Então eu vou deixar. Então a gente vou dar um intervalinho, porque já tem quase 2 horas. 10 minutinhos, tá bom? Vamos tomar uma água para a gente começar a entrar aí na patologia tegumentar. Tá, beleza, professor. Show de bola. Então deixa eu dar uma pausa aqui. Bom, retornando à aula, as principais patologias que você vai tegumentar. Vamos lá. Então, olha só. O tempo ele é proporcional, né, à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a queimadura. Quanto maior tempo de permanência dessa temperatura numa superfície, maior a lesão e mais profunda ela será. Quando que ocorre a lesão? Quando ocorre necrose desse tecido. E aí o dano será irreversível. Ocorreu uma necrose, vai ocorrer perda de vascularização do tecido. Tá? Então, um exemplozinho que eu dei, a temperatura versus tempo versus temperatura. Então, eu tenho a temperatura 49 graus e 1 segundo já é suficiente para queimar o total da pele, a espessura total da pele. Tá? Então, quanto maior a temperatura ou maior tempo, mesmo que seja por 49 graus Celsius, a queimadura vai destruiu essa área aqui, ela vai o quê? Destruindo profundidade e vai aumentando. Se aumentar, por exemplo, se eu tenho 49 a 1 segundo e ela destrói essa área total aqui, se eu aumentar a temperatura ou o tempo, vai aumentar a área de queimadura.
tá? Ou a profundidade. Então, ó, a lesão térmica ocorre a queimadura, espessura total da pele, desnaturação da proteína, coagulação dos vasos, ou seja, necrose, porque você coagulou, né? Aquele tecido morreu, e aí está instalado o processo inflamatório. E aí a gente entra na fase de limpeza, porque vai ter que debridar toda aquela área inflamada. Por isso que na lesão térmica, seja ela por calor ou por frio, não importa se é calor ou frio, tá, gente? Porque o processo é o mesmo. Um frio muito exacerbado, por exemplo, congelamento da pele, o nitrogênio líquido para verruga, vai fazer a mesma coisa, né? Há uma queimadura, né, por congelamento, desde que ela faz o quê? Desnaturação da proteína e coagulação do vaso. Ok? E aí ocorre o quê? A necrose daquele tecido. E aí entra na fase inflamatória de limpeza, que para limpar todo aquele tecido. Se a área for muito extensa, é por isso que a gente tem que ficar debridando e tirando e ajudando o organismo. Porque senão vai demorar muito tempo e aí o organismo acaba saindo da fase de inflamação aguda e entra na crônica. Bom, agora o que determina, né, o grau da queimadura? Só para a gente ter isso, vocês já viram isso, né? Só para lembrar, vocês não devem lembrar mais nada disso. Então, uma queimadura de primeiro grau, superficial ou afeta somente a epiderme. A queimadura de segundo grau, mais profunda da derme. E a terceiro grau, todas as estruturas cutâneas. Tá? Então, essa aqui é aquela que afeta todas as camadas da pele. Ok? Cuidados e exames. Bom, quando a gente está diante de um paciente queimado, a gente tem que ter um máximo de atenção. Qual é a função da pele, gente? Alguém sabe me responder aí? Vamos participar da aula para vocês ficarem dormindo? É um órgão de proteção, né? Ela faz a primeira proteção. Oh, meu pai. Professor, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, tá. Você falou? Só não ouvi o que você falou. De proteção, é um órgão de proteção. Não, muito baixo, não ouvi. Órgão de proteção. Isso, né? É um órgão de proteção e ele também ajuda na regulação térmica, né? Então, eu preciso ter alguns cuidados, né? Quais são os cuidados? Bom, sinais vitais, quando você estiver diante de um paciente que tem queimaduras extensas, principalmente queimaduras extensas, vocês têm que avaliar, primeiro, o que causa uma queimadura? Uma dor excruciante, né? Então, quando vocês estiverem, qual é a conduta, né, os cuidados que a gente tem? Pô, cara, vai examinar um bicho desse, tá com analgésicos, a primeira coisa que você tem que fazer é analgesia, tá? Primeira coisa, analgesia, para saber, para você poder manipular um paciente desse. A dor de uma queimadura, quem já se queimou aí, sabe que é excruciante, tá? Sinais vitais. Para que a gente pega os sinais vitais? Bom, primeiro, a gente vai auscultar a pressão para saber se ele está com dor, né? Segundo, mucosas, né? Tempo de preenchimento capilar e hidratação, para saber se esse animal está com hidratação adequada. Porque grandes extensões de queimadura geram perdas de quê? Eletrólitos, né? Albumina, principalmente, perde muita albumina. A gente tem uma perda grande de diversas substâncias numa queimadura. Então, a gente tem que avaliar os sinais vitais. Peso, o animal está internado, peso corporal diário, né? E eletrólitos, para a gente poder fazer a reposição do que ele está perdendo. Esse animal tem que comer de qualquer jeito. O cuidado de alimentação desse animal, ele tem que ser o quê? Bem rigoroso, né? Por quê? Ele está com dor, o animal quando está com dor não come, então a analgesia tem que ser bem feita e eu tenho que cuidar. E normalmente essas analgesias são feitas com opioide, tá, gente? Porque é uma dor muito grande. Lembra que existe uma área muito grande para a gente fazer um anti-inflamatório esteroidal, né? E aí eu pergunto para vocês, o que a gente poderia, qual é o melhor controle dessa inflamação? Eu preciso de uma área muito grande, por exemplo, queimou 30% do corpo. A gente vai fazer só um anti-inflamatório
COX seletivo, vai usar um corticoide, vai usar um opioide. O que a gente vai usar? O que vocês usariam aí numa situação, um animal com perda de 30% do tecido? Para fazer a debridação que você fala, professor? Do cuidado geral. O animal está internado lá, nem é para fazer debridamento. O debridamento a gente tem que anestesiar o paciente. O paciente tem que estar inconsciente, senão ele não consegue resistir à dor. Tá? Mas é o Eu controle. queria saber se precisaria fazer isso. Vai ter que anestesiar, não tem jeito não. E às vezes diariamente tem que fazer, né? Ou a cada 2 dias. Vai depender da velocidade de cicatrização e da formação da crosta, né? Então, o que a gente precisa? O que vocês recomendariam fazer para controle aí de processo inflamatório, da dor? O que vocês usariam? Me fala aí. Opioide? Só opioide? Opioide? Alguém escreveu aí opioide. Só opioide? Você tem 30% do corpo queimado. Você não acha que vai fazer aí uma grande reação inflamatória? Você tem que controlar esses danos? O paciente não pode entrar numa sepse? Corticoide. A gente pode até começar com anti-inflamatórios não esteroidal. E ir avaliando, dosando proteína C reativa, dosando o estado inflamatório com hemograma desse paciente. Se ele estiver evoluindo mal, aí a gente vai ter que fazer um corticoide. Né? Mal significa evoluindo para um processo inflamatório que está gerando um quadro aí, chegando ao próximo quadro de sepsis. Aí você vai ter que fazer, de fato, um corticoide. Tá? Corticoide e morfina, né? Um opioide, para você conseguir controlar a analgesia desse paciente. Porque o corticoide, foi bom até ter lembrado, o corticoide quebra todos aqueles fatores lá em cima, né? Ou tenta inibir, mas ele não tem uma boa ação analgésica, né? Então, a gente precisa contrabalancear quando a gente usa um corticoide. Não se deve fazer corticoide junto com anti-inflamatório não esteroidal, tá? Senão você arrebenta o animal. E o que se pode fazer é o corticoide com opioide, tá? Nesses casos, o ideal é que a gente faça aí no queimador um corticoide com opioide, tá? Para controlar as alterações sistêmicas de uma reação inflamatória grande, que 30% do corpo é uma área bem extensa, né? Junto com a analgesia. Levantar a questão de debridamento. O debridamento vai ter que ser feito de acordo com a avaliação clínica, mas esse paciente vai ter que ser anestesiado para ser debridado, tá? O hematócrito é importante, proteínas totais, porque quando tem uma grande área de tensão aberta, a gente tem uma perda de proteína, né? De albumina. O débito urinário deve ser avaliado e a gasometria também, para saber se o animal não está entrando numa acidose metabólica, né? E como ele perde pela pele proteínas e várias substâncias, a gente tem que monitorar o débito urinário, que vai começar a produzir pouco, ainda mais que você está fazendo corticoide, então vai sobrecarregar o rim. Então é crucial a gente manter a função urinária viável, então você tem que fazer uma carga de soro alta. Agora, você tem que avaliar, né, gente? A gente não pode sair metendo soro num paciente que está com proteína baixa, né? Porque a proteína, o que a albumina faz no sangue, né? Ela dá a viscosidade do sangue. Se está baixa, a chance de fazer edema pulmonar é maior, né? Então, tudo isso vocês têm que ter na cabeça de vocês, tá? Então, quando a gente está com uma perda de proteína, seja na urina ou seja no sangue, a albumina está baixa, a gente tem que medir a mão aí na soroterapia, tá? E a gente pode... Não existe uma fórmula matemática. A gente tem que... São vários fatores que nos proporcionam uma terapêutica, tá? Então, a gente tem que juntar tudo e estabelecer a melhor conduta possível, tá? Então, não existe uma receita de bolo. Bom, sinais vitais. Pressão sanguínea deve ser aferida constantemente para saber se a analgesia está sendo bem feita. Isso é crucial. A temperatura, a ausculta cardíaca, respiratória, tá? Algumas lesões, por exemplo, de queimadura, dependendo se for calor, fogo, né? Eu preciso ficar de olho na parte respiratória por causa da concentração de monóxido de carbono.
durante aquele acidente. A temperatura é extremamente preocupante, porque quando ele perde a pele de proteção, vai ter um pouco de dificuldade na regulação, na termorregulação. Então, ele tem uma área que está aberta, está perdendo calor. Tá? Então, a gente precisa avaliar a temperatura desse paciente. Não sei se vocês já viram o paciente que sofre queimadura, que eles botam aquela cobertor térmico em volta do paciente. O cuidado é o mesmo que a gente tem que ter com o animal. Tá? Então, vocês têm que estar monitorando esses parâmetros o tempo inteiro. A ausculta cardíaca, por que a cardíaca é tão importante? Porque ele está perdendo eletrólitos, pode gerar arritmias. Então, a gente tem que estar monitorando, tem que ver se a função renal está boa, porque pode acumular outras substâncias que são prejudiciais ao coração. Então, tudo isso tem que ser avaliado o tempo inteiro. Então, queimadura não é brincadeira, queimadura não é uma coisinha assim tranquila. Tá? Bom, tratamento. Como cuidar? A gente tem que ter o primeiro cuidado, como eu falei, com a dor. Tá? Por quê? Animal com dor não come, animal com dor vai ficar em vasoconstricção, se ele ficar em vasoconstricção, vai diminuir a perfusão tecidual periférica, diminuiu a perfusão tecidual periférica. É engraçado como agora eu entendo como os repórteres às vezes se embolam ou falam errado, porque você não se escuta falando com esse negócio desse fone de ouvido. Então, o cuidado com a dor tem que ser a primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Né? Por quê? Porque as alterações oriundas da dor vão gerar prejuízos no processo de cicatrização. Né? Em termos de se alimentar e em termos de vasoconstricção periférica. Tá? Ok? Tudo tranquilo? A gente tem que controlar as alterações clínicas e laboratoriais. Então, o animal internado com queimadura tem que estar fazendo exame eletrólitos o tempo todo, né? Hemograma para saber a bioquímica, como é que está aí a parte de proteínas totais, albumina, né? A bioquímica dos eletrólitos tem que estar ok. A função urinária a gente tem que estar fazendo. Até um EAS é importante para saber se também está perdendo proteína na urina ou não. Porque se pegar uma faixa de músculo muito grande, pode ter alteração de proteína muscular e aí lesão renal maior ainda. A gente precisa fazer o debridamento daquelas feridas, a formação de crochas. Para isso a gente tem que anestesiar o paciente, né, e submetê-los em um ambiente cirúrgico. Tá? Por quê? Não é debridar em cima do consultório, porque se você contaminar aquela ferida, vai ter infecção, vai ter problema maior ainda. Então, você tem que fazer isso no ambiente cirúrgico, com luva cirúrgica, capote, gorro, máscara, tá? Né? Porque o cara é careca, não precisa usar gorro. Né? Mas isso, o debridamento ele tem que ser no ambiente cirúrgico. Tá? E os cuidados tópicos. Né? A gente tem que analisar para ver se tem infecção ou não. Se tiver infecção, né, vocês já sabem o que fazer, rifocina ou qualquer antibiótico tópico. Né? Se não tiver infecção, os cuidados são de asepsia e antisepsia. Os cuidados têm que ser feitos para minimizar a contaminação. Tá? Aí sim, pode usar um iodo, povidona, um clorexidine. E aí a gente vai tratar com o tópico aquilo que a gente tem de acordo com a ferida. Né? Agora, tem uma série de substâncias que a gente pode utilizar para promover o aumento de fatores de crescimento endotelial, vascular, que são pomadas de manipulação que a gente pode fazer para melhorar a cicatrização desse paciente. Pode usar laser terapia, ozônio, tem uma série de coisas aí que estão nas terapias integradas que vão facilitar. A gente não pode esquecer das outras alternativas, tá? As terapias integradas. Bom, então a gente sai da lesão de queimadura, que é a principal, seja ela queimadura fria ou a calor, a gente entra nas lesões elétricas, que nada mais, nada menos, gente, que é uma queimadura, né? Só que uma lesão elétrica, ela ocorre no corpo inteiro. A corrente normalmente passa, ela queima não só no local que está em contato com o fio, mas às vezes ela vai gerar consequências em outras partes do corpo, né? E principalmente no pulmão. Tá? A gente tem que avaliar cuidadosamente sempre o pulmão numa lesão elétrica, porque às vezes faz um edema pulmonar ou uma lesão inflamatória pulmonar
3 a 4 dias depois da lesão de queimadura principal, tá? Então, a gente tem que avaliar tudo isso, tem que estar sempre de olho nesses animais, e aí às vezes isso acontece, até hoje eu vejo pessoas, não entendi por que esse cachorro fez uma pneumonia, depois de ter sido tomado um choque, estava bem, a lesão estava cicatrizando, e aí o cara desenvolve uma pneumonia. É porque a corrente passa e deixa alterações inflamatórias que vão aparecer 3 a 4 dias depois. Tá? As lesões químicas, né, vai depender do agente causador da lesão química. O que vocês têm que ter em mente é que muitas vezes uma lesão química vai precisar de um reparo, né, de uma reconstrução cirúrgica posterior. A gente tem que tratar. E como é que trata a lesão química? A lesão química primeiro tem que tirar o agente causador, né, da lesão, tratar como se fosse uma ferida aberta, ou seja, igual uma queimadura, e depois submeter esse paciente a uma plástica para poder reconstruir as estruturas que foram afetadas. Tá? Então, às vezes, uma lesão química é muito mais grave do que... A lesão por queimadura também pode gerar, tá, gente? Por exemplo, nesse caso aqui, desse cachorrinho aqui, ó, você tem uma área de contato uma com a outra. Às vezes, a cicatrização pode colar, né, uma área de articulação, por exemplo, ou uma área que tem contato íntimo com a outra. E aí, isso aqui vai precisar de uma cirurgia para reparar esses tecidos depois. Então, a gente tem que ficar atento a essas situações também, principalmente áreas de dobra. Tá? Abscessos por mordedura, a gente já sabe que não se deve suturar, a não ser que tenha uma lesão muito extensa, e quando tem uma lesão muito extensa, o que a gente faz? Colocação de dreno, porque tudo isso aqui vai drenar a secreção. Usar fios apropriados, né? O que são fios apropriados? São fios monofilamentares, sem fazer suturas internas, né? Para não deixar material ali contaminado. A boca do cachorro, no contrário do que dizem, só é benéfica, né? O animal não vai ter tanto problema quando é a boca assim limpinha, né? Não tem tártaro, mas normalmente o animal sempre tem um pouco de tártaro, que é bactéria pura, e isso vai inocular. E a atenção que a gente tem que ter se eu estou falando de abscessos por mordedura, eu estou falando que é uma ferida contaminada. Se é uma ferida contaminada, eu preciso fazer cultura antibiograma dessa lesão, tá? Para a gente saber qual o melhor antibiótico para tratar de uma ferida dessa, tá bom? Vou entrar com antibiótico antes? Claro que vai, mas aí você vai entrar com antibióticos que, se for por mordedura, a gente vai lá na literatura, tem as bactérias mais comuns da boca, e aí você vai fazer uma profilaxia com antibiótico suposto que possa pegar essas bactérias, até chegar ao resultado da cultura antibiograma para ver se você acertou ou não, tá? O que não pode é a gente simplesmente, vou fazer Bactril, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por quê? Porque estou acostumado, porque normalmente é o que eu uso, né? Não pode. Isso não é dessa forma. Bom, aí a gente tem aqui, ó, as lesões, úlceras de pressão. Isso é um inferno, né? Por quê? Porque o animal fica em contato nessas regiões, essas são as principais regiões, e, na verdade, é uma lesão isquêmica, tá? É uma lesão isquêmica, que é o hábito que o animal tem, e aí o tratamento disso é manejo, é fazer com que ele deite em lugares mais acolchoados, para não gerar uma pressão tão grande. Normalmente está associado a animais obesos, então é reduzir o peso desse animal, tá? Então existe uma série de coisas que a gente pode fazer profilaticamente para poder evitar que essas lesões ocorram. Porém, se for fazer um procedimento cirúrgico ou uma lesão dessa ulcerou e você quer fechar, pode contar que você vai ter muito trabalho, porque se não corrigir a causa, ou seja, o peso excessivo numa área que ele está sempre deitando em cima, a lesão vai abrir de novo no pós-operatório, tá? Não adianta nada você suturar, costurar, ele está forçando, deitando com o cotovelo e vai diminuir a vascularização daquela região, necrose, isquemia e ruptura dos pontos. Bom, picada de cobra vai depender de que tipo de picada a gente está falando, de que tipo de peçonha está envolvida, e tratar as causas,
lesões que vão de cada peçonha, né? A gente vai ter que cuidar aí de soro antiofídico, né? Polivalente, se não sabe qual é a cobra, e aí vão causar os danos colaterais que aquilo causou, necrose, edema, e aí a gente vai ter que tratar dessas lesões de acordo com o que vai aparecendo. Técnicas de reparo das lesões. Então, agora a gente entra aí nas técnicas, né, que vocês já viram, a gente vai relembrar agora. As patologias são mais diversas possíveis, tudo isso que a gente deu, mas o que mais tem em comum aí na clínica é neoplasias cutâneas, tá? Em algumas áreas, neoplasias, existe alguns tipos de câncer, carcinomas, epidermoides, existe lipomas gigantescos, que a gente opera aí, tá? Mas para fazer essas cirurgias, a gente tem que entender das técnicas. E é esse conhecimento que vocês já viram semestre passado, vão rever agora, que vocês vão aplicar para o tratamento de algumas determinadas lesões, tá? Então, dominando essas técnicas, que são as mais básicas, não tem como vocês enfrentarem esses desafios que vocês pegam e vão pegar por aí. Mais uma vez, como eu falei, eu preciso que vocês comecem a mudar essa realidade, né? Só vocês vão começar a mudar isso. Só vocês vão poder modificar a realidade da região que vocês vivem, tá? Então, vocês têm uma responsabilidade muito grande. A gente não está fazendo só... Quando a gente faz exerce uma profissão, a gente não olha... O resultado não é só individual, não, né? Existe uma briga que vocês vão ter constantemente de mudar uma realidade que é da região de cada um de vocês, cada um tem uma realidade. Se vocês querem manter a mesmíssima, vocês podem ficar e se acomodar. Agora, se vocês querem evoluir, né, e estão tendo base para isso, estão se preparando para essa evolução, né, e não ficar acomodado, vocês não fiquem pensando, o pessoal, semana passada a gente sentou, na última aula, pediu para me contar a minha história, né? Gente, cada um vai fazer a sua, né? Não é impossível, o professor opera legal, opera direitinho, porque tem 25 anos de cirurgia. Cara, a gente vai construindo ao longo do tempo. A cirurgia tem uma curva de aprendizado, né? E depois que você passa por essa curva de aprendizado, na minha opinião, ela não acaba nunca, né? Porque não existe técnicas que não possam ser melhoradas. Então, essa curva de aprendizado vai depender do que vocês estão fazendo na rotina de vocês. O que vocês não podem ter é medo, né, de fazer. E pegar e fazer com competência, né? Estudar as técnicas e fazer. Vocês não vão fazer qualquer coisa sem ler, sem estudar. A habilidade motora, nós estamos trabalhando com vocês, né? A habilidade de conhecimento, vocês vão adquirir numa pós-graduação, na evolução normal da cirurgia. Bom, a gente tem aqui um estudo, né? Por que a gente precisa saber essas técnicas todas? Porque ninguém, né? É igual nomenclatura cirúrgica, né? Então, a gente vai ler aqui, né, por transposição, por interpolação, H-plastia, W-plastia. Então, a gente tem que entender, né? Você pega um artigo desse e está falando de uma série de coisas que vocês não entendem absolutamente nada do que eles estão falando, eu não faço a menor ideia. Eu tenho certeza que alguém, o professor já falou nisso alguma vez. Eu lembro raramente que a H-plastia, como é que é, a W-plastia também. Então, assim, vocês têm que ter noção do que vocês estão lendo, né, e como é que chama as plásticas de acordo com cada técnica utilizada. Então, a gente vai ver, olha só, esse aqui é um trabalho realizado, né, com diversos tipos de plástica, e olha o resultado, né? Os retalhos cutâneos são versáteis, né? Isso a gente já sabe, porque a gente pode usar diversas partes do corpo para transpor retalhos e fechar uma ferida. É normalmente de fácil execução, sim, né? A aparência cosmética deixa um relativo sucesso, né? Mas nos dá uma relativa boa aparência, né?
no trabalho que a gente faz, e é baixo custo, né? Porque se você começar a fechar a ferida com curativos, com VAC, né, que a gente chama, fazer aqueles curativos a vácuo, são caros a beça, né? E a gente às vezes tem recursos do próprio animal para fechar uma ferida. Então a gente tem que saber que tipo de plástica vai se adequar a cada tipo de ferida. Isso que a gente vai ver agora, tá? Mesmo tendo, olha só, fazendo tudo bonitinho, mesmo aqui, ó, as complicações observadas foram descência de pontos de sutura, edema no retalho, né, necrose de 10 a 50% dos retalhos. Então, é um índice muito alto, né? Esse cara estudou 14 machos e 11 fêmeas, né? Então, teve aí de 9 a 19 dias, com uma média aí de 13 dias, 13,7. Então, olha só, olha a quantidade de complicação, de necrose, né? Necrose, o ED, ele não fala o percentual, né, de descência de ponto, sutura, nem do edema, mas aqui, necrose tem 10 a 50% de chances de necrosar. Então, aí a gente tem que ler o trabalho, né, para saber assim, não basta a gente pegar isso aqui e a gente tem que acreditar que essas técnicas foram aplicadas de maneira correta, né, deixando a viabilidade vascular para poder promover a cicatrização. Mas a gente tem que ler o trabalho todo para a gente saber se foi realmente feita de forma correta ou não, né? Porque é um índice muito alto, de 10 a 50% do retalho. Então, é basicamente loteria, né? Então, a gente tem que ver a gente tem que ler o trabalho para saber ao que atribui esse índice de taxa de necrose tão alto. Bom, então as técnicas propriamente ditas, a primeira que a gente já viu lá na técnica cirúrgica, vocês lembram, é a tensão, alívio de tensão, né? Quando você tem uma incisão em elipse, né, abriu lá a ferida e você tirou um tumorzinho daqui, por exemplo, ela não fecha, a primeira opção que a gente tem é o quê? Divulsionar as bases dessa lesão para soltar as bordas e ela tentar fechar. Essa é a basicona, é a primeira coisa que você vai tentar fazer. E aí, quando a gente faz essa técnica, a gente tem que ter o quê? A prevenção de abas de orelha, né? Se você começar do meio, suturando do meio dos meios, diminui a chance de fazer aba de orelha. Mas se a lesão é muito circular, ela tende naturalmente a fazer essas abas de orelha. A primeira coisa que você pode fazer é cortar em triângulo essa aba de orelha e dar mais uns pontinhos, tá? Incisão de relaxamento é a terceira técnica que a gente faz, né? E vocês têm que ter em mente, acho que vocês já têm, né? Porque a gente já teve essa aula, já discutiu bastante. Normalmente, às vezes, para fechar uma incisão, a gente tem que fazer outras, né? E isso, às vezes, nos deixa com medo, assustado. Né? Então, assim, para fechar essa lesão primária, ele usou aqui a técnica de relaxamento. Ele fez uma lesão lateral, onde eu posso puxar mais pele daqui, que essa área aqui tem bastante pele de sobra, fecha a lesão primária e depois fecha a secundária. Posso fazer várias lesões em volta, posso fazer uma abertura em V, né? Fechar a incisão primária e depois fechar a minha lesão secundária em Y. Eu tenho a plastia em Z, né? Você faz uma lesão em Z, fecha, e aí puxa essa aba para outra, e aí vai dar um relaxamento na ferida. Então, essas são as principais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formas de a gente fechar uma ferida. Na verdade, 1, 2, 3, 4 formas de fechar uma ferida, tá? Com uma incisão de relaxamento. Eu tenho alguns defeitos agora. Quando a gente encontra defeitos, né? Os defeitos podem ser defeitos circulares, defeitos triangulares, defeitos quadrados, fusiformes, semilunares. Então, eu tenho, de acordo com o defeito, o defeito cutâneo que apresenta, eu vou escolher uma técnica de acordo com essas classificações aqui. Tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho defeito circular, é muito difícil a gente ter uma lesão circularzinha, redondinha, né, gente?
Normalmente esses defeitos são causados pelo cirurgião. Tem uma bolinha, em vez de fazer uma incisão em elipse, o cara vai lá e corta em volta da bolinha certinho. Cortou em volta da bolinha, vai ficar aba de orelha, não tem jeito. Aí tem várias formas. Ou você, a primeira mais fácil é essa aqui, que é a que eu uso, porque a gente tem a versão a matemática, né? Então eu tenho que usar aqui, ó, 4 centímetros de área. Eu vou usar pelo menos 2 para formar um triângulo em cada ponta, em cada ângulo. Você vai traçar uma linha no meio, aí vai colocar 30 graus, uma outra reta, né, em 30 graus, e vai colocar um triângulo com a metade da área da sua circunferência. Tá? E aí nas pontas você abre. Você vai inverter os cortes, né? Esse pedacinho vem para cá, esse pedacinho vem para cá, e aí você vai fechando. Né? Tende a fechar normalmente. Essa é a técnica gravata de borboleta, e eu tenho a técnica de V combinado. Né? A gente faz um ângulo de 45, transfixa o eixo central, com grau de 45 graus, e faz um V em cada ponta, né? A ponta de baixo, que o V também é a metade do diâmetro da lesão, e aí você sutura igual a outra, tá? Faz o mesmo efeito. Então, gente, se vocês não querem ter esse trabalho, evitem de fazer lesões circulares, né? O defeito triangular, né? Que às vezes é mais fácil de fechar, né? Então você vai fechando o vértice dos triângulos até encontrar o meio. Quando chegar no meio, você pega todas as abas e dá um nó, como se fosse um contínuo, tá vendo? Fecha a lesão também. Eu tenho os defeitos quadrados, isso aqui também é usado para fazer rotações, né, de enxertos, é o mais usado na nossa área, tá? A gente usa bastante esse tipo de enxerto. O defeito quadrado, você pode ir fechando os vértices do triângulo e vai formar 2Y, né? Aí eu tenho aqui, ó, esse Bzinho. Quando você tem um defeito quadrado, você pega a mesma área do defeito, você vai estender a incisão, ó, né, Y é igual a Z, e aí você vai puxar. Vai formar uma orelhinha de porco aqui, e você tem que depois consertar essa orelhinha de porco aqui, ó, fazendo um corte em triângulo. Tá? Bom, quando você tem uma área muito extensa de quadrado, você pode fazer os dois lados. Tá? Isso que foi feito aqui, ó, de um lado, você aplica do outro. Né? Então, você fecha o seu quadrado. Tá? Você pode também fazer uma rotação de retalho. Esse é muito usado para mama. A gente vai ver aqui, ó. Eu tenho uma área, né? Essa área tem que ser o mesmo tamanho para eu puxar aqui para esse lado. Aqui está faltando pele e você vai puxar de uma área que tenha vascularização e pele sobrando. E joga para esse lado aqui, fecha esse defeito quadrado e aqui fecha normalmente. Tá? Bom, agora vamos falar dos flaps pediculados, né? Tipo de avanço, rotacional, transposição, interpolação, bolsa dobradiça, pediculados em tubos e axial. Os retalhos de avanço, né? É o que a gente fez lá ali para preencher um defeito quadrado, tá? Ó, eu tenho essa lesão aqui, eu tenho que medir essa lesão que vai sair, né? Tem que ser do mesmo tamanho do avanço que eu vou fazer, tá? Então, ó, se isso aqui é X, o Y tem que ser igual a X, tá? Então, essa lesão tem que ser da mesma incisão daqui da borda para trás. Tem que ser igual, tá? Então, olha só. Então, ele abriu, ó, tá vendo? Aí você vai abrir aqui uma lesão em triângulo para fechar, porque quando você puxar isso aqui, se você puxar sem fazer esse triângulo aqui, vai embeiçar. Então, você tira um triângulo aqui. Na verdade, você vai fazer uma incisão reta aqui e vai só fazer um triângulo. Esse triângulo é reto aqui no final, tá? Ó, esse ângulo aqui é reto. Então, você vai fazer só uma incisão aqui para poder fechar. Aí, quando você puxar, essa borda vem para cá e fecha com esse ângulo, tá? Bom, o que é importante você ter em mente, né? Que normalmente a gente não fecha subcutâneo nessas lesões. Por que não fecha subcutâneo? Porque você pode pegar os vasos que estão vascularizando
esse segmento e necrosar. E aí vai ter uma formação de seroma. Ou você deixa os pontos numa região aqui, ó, de gravidade, para ele drenar por gravidade, essa região aqui, ou você bota um dreno, tá? E isso é o que normalmente é feito. Os retalhos axiais, eles são feitos, ó, por exemplo, você vai tirar um, aqui foi no caso foi um mastocitoma, tá? E eu não tenho pele para fechar isso aqui. Então ele já fez aqui um axial. Por quê? Qual é a diferença do axial? Ó, o axial para o avanço, a diferença é que de avanço, às vezes não precisa ter uma parte vascularizada, um pedículo vascularizando necessariamente, tá? O axial, ele é obrigado a ter um feixe vascular para rotacionar junto com o retalho, tá? Aí rotacionou, ele vai cortar um retalho do mesmo tamanho lá, aqui e jogar para cá. E depois ele fecha, pontos juntos aqui, ó, separados, tá? Importante você dobrar a pata para ver se não tem uma área de tá puxando demais a pele, então você tem que fazer com ele dobrado, né, para ver se fica apertado ou não os pontos, tá? Aí o macetezinho que a gente coloca para evitar a formação de seroma, coloca uma compressa de gelo para fazer vasoconstricção e diminuição aí do seroma, tá? Bem bacana, né? Mastectomia, plastia em W, a gente usa aqui em cima, ó. A gente faz uma incisão em W, né, para fechar, porque não dá dando para ver direito, mas a gente tirou as duas mamas, numa mastectomia bilateral, e aí a gente fecha essa lesão. E aqui embaixo, ó, foi tirada da coxa, rotacionou esse pedaço todo aqui, ó, ele veio da coxa, jogou aqui para o meio, tá? E aí fecha em pontos separados. Aqui os pontos são em U, tá? De preferência 4 apoios, tá? Para promover melhor cicatrização e melhor tensão, distribuir a tensão superficial aí. A interpolação, ela é simples, são dois retalhos axiais, né? Aqui, por exemplo, tirou um retalho axial do cotovelo, jogou para o tórax e tirou o outro do outro lado. Eles colocam um sobre o outro, e aí a gente chama de interpolação, tá? Na verdade, a interpolação são dois axiais, tá? Bolsa de dobradiça, e aí, tudo isso aqui agora está revendo, porque a fisiopatogenia e as lesões que a gente tirou, a gente já viu aí quais são as causas, né? Normalmente são tumores primários, de pele, lipomas gigantes, né? Mastocitomas, carcinomas. A gente pode usar qualquer uma dessas técnicas, vai depender de onde esteja a lesão, tá? Bolsa de dobradiça, eu já disse a experiência que eu tenho com isso, não vou contar de novo a história, mas eu não gosto de fazer essa técnica. Essa técnica também eu nunca usei, fazer um túnel para fazer uma reconstrução de extremidade, nunca precisei usar essa técnica. Os flaps de padrão miocutâneo, quando a gente leva uma parte do músculo cutâneo, o maior músculo aí é o grande dorsal, né, ele é bem superficial, ou a gente pode levar ele para uma parte torácica ou para uma outra parte qualquer do animal, jogar para cima ou para baixo, tanto faz, vai depender de onde seja a lesão. O importante é preservar os vasos que vêm junto com o músculo. E aí eu tenho os flaps compostos, que pegam mais faixas de grupamentos musculares não tão superficiais, né, são os mais profundos, eles saem junto com toda a vascularização normalmente isso é feito na parte da escápula, tá? Para cobrir lesões aí de tórax ou cobrir lesões de pescoço. E aí eu tenho os enxertos livres, né? Os enxertos livres, eu tiro o segmento de pele de uma região e coloco numa extremidade. Essa eu gosto de fazer muito para a pele, para a extremidade, né? Por que a gente faz um monte de buraco, né? Porque cada buraco desse vai ter uma reação inflamatória com o tecido de baixo. Então, a probabilidade de um enxerto pegar e fazer neovascularização, se eu tivesse coberto esse segmento sem fazer um monte de buraco, a neovascularização ia ser muito mais difícil, ia ser só nas bordas, né? E aí, quando você faz um furinho desse em cada região, aumenta as chances de fazer neovascularização em cada buraquinho desse. Então, aumenta as chances do enxerto pegar, tá? Então, isso é um enxerto livre, tá? Acabou! Aê! Botei mó terror em vocês, né?
mas deu tempo de fazer tudo, ver tudo e vocês pegarem todo o material. Alguém tem, como tem trabalho extra, eu vou deixar vocês aí à vontade. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Bom, dúvidas, perguntas, curiosidades, xingamentos? Rapaz, foi a coisa, hein? Foi a coisa, a matéria é grande, né? Daqui em diante, gente, para a gente ter o máximo de conteúdo possível, porque a disciplina ainda é dividida com a Érica, né? Então, para eu ter o maior aproveitamento do conteúdo e passar para vocês o máximo de coisas possíveis, as aulas são grandinhas, né? Então, porque eu preciso rever essas técnicas que eu acho que vocês já tinham esquecido, né? Você acha que vocês só estudam para a prova e depois joga tudo fora? Então, eu preciso rever algumas técnicas com vocês. Agora a gente vai falar de todos os sistemas, né? E agora associado ao quê? A patologia, como eu falei, fisiopatogenia, tratamento, complicações. A gente viu que as maiores complicações de tecido tegumentar, elas são complicações inerentes à necrose, né? Descência de sutura. Então, essa é a maior complicação que a gente viu desse sistema. O trabalho, então, professor, é só o resumo, né, da aula de Ana, hoje. fala mais alto, que eu não sei se é o meu microfone, é o meu. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Voltou para 37. Agora eu É tô o ouvindo. dela mesmo que tá oco, o som. É porque eu tô no fone. Ah, tá. Tá Mas dentro do banheiro. o meu estava baixo. Verônica perguntou se o corticoide, por que são indicados nas cirurgias de rinoplastia? Então, não é que é indicado para cirurgia de rinoplastia, tá? É porque as cirurgias de rinoplastia normalmente são feitas juntos com o palato, tá? Eu não prescrevo corticoide para rinoplastia, eu prescrevo corticoide para estafilectomia. Como a gente faz, às vezes, estafilec junto com a rinoplastia, aí vai ficar o corticoide, porque é uma região muito sensível. A gente já viu lá em sistema respiratório, semestre passado, que eu não posso mexer nesses animais quando eles estão em crise, né? Porque sangra mais, está com uma reação inflamatória. Entender agora por que sangra mais quando tem uma reação inflamatória? Vai ter neovascularização. Então, a gente vai ter mais sangramento. Então, a gente não mexe, né? A gente evita mexer. Então, quando eu faço uma estafilectomia, eu faço corticoide antes e depois. Por quê? Para diminuir a reação inflamatória no pré e no pós-operatório. Porque uma complicação de pós-operatório naquela região, a gente vai relembrar que pode ser desastrosa, pode evoluir para um edema de glote, para um colapso de laringe, e a consequência dessas evoluções é a traqueostomia, né? Então, eu não quero ser surpreendido aí com um proprietário com uma traqueostomia. Então, a gente passa, tá? Não especificamente por uma traqueostomia e nem por um processo inflamatório sistêmico, né? Numa estafilectomia, tá? A gente passa realmente para ser bem agressivo no ponto de vista inflamatório. Eu não quero que ocorra nada de inflamação, tá? Ali é mucosa, a mucosa cicatriza muito bem. Então, eu não tenho muita preocupação enquanto ao ponto de vista de cicatrização. É bem vascularizado, né? Então, aqueles fenômenos de vascularização não vão ser muito alterados, porque a região já é muito vascularizada. Então, cicatriza rápido, tá? E aí, vocês fizeram o relatório hoje, eu vou ler agora, depois a gente manda para vocês a resposta, ou a gente discute semana que vem na aula. Os macetes, né? Um dos macetes que a gente pode fazer quando faz uma Stafilec é, assim que operou, compressa de gelo, deixa um gelinho ali, e no pós-operatório, água gelada, sorvete de creme, pode ser de chocolate, outros sabores aí, mas menos chocolate, para o animal estar sempre o quê? Diminuindo, fazendo vasoconstricção e inibindo a resposta inflamatória. Tá? Esses são os macetes dessas cirurgias.
Mais alguma? Então, professor, o trabalho de hoje é só o resumo e o artigo para responder sobre a formação do queloide, né? Formação do queloide, como é que se forma, principalmente o pessoal aí de equinos, tá? Para entender como é que se forma o queloide e para vocês terem algum subsídio para tentar tratar disso. Professor, você vai postar essa aula aqui agora? Vou baixar ela